Glória a Deus. Nós estamos em Elu. Alguém sabe quando que o mês de Elu é citado pela primeira vez nas Escrituras? Não? No livro de Neemias. No livro de Neemias. No 25º dia de Elu, foi o momento onde que as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Lembram do livro de Neemias? O retorno do povo para Jerusalém, a reconstrução dos muros. No 25º dia de Elu foi onde concluiu a obra de restauração dos muros. Não coincidentemente, o mesmo dia da criação. Porque dali 6 dias, teríamos primeiro de Tishrei. Pois da mesma maneira que Deus fez os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou, e a gente sabe ali da obra da criação, o aniversário da criação, essa data em Neemias, ela coincide também com a data da criação. Sobre Elu, em hebraico, ele prefaz um acrônimo. Um acrônimo. Elu significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Um outro acrônimo diz o seguinte: mas alguém que não o perseguiu, mas Deus o trouxe em suas mãos, eu farei um lugar para qual ele fugirá. Elu prefaz um acrônimo para essas duas frases: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E essa segunda frase, ela remete a cidades de refúgio. E Elu é um tempo onde Deus prepara um refúgio para todos aqueles que pecam. A cidade de refúgio, para quem tinha cometido um homicídio involuntário, Deus dava uma oportunidade para que ele não fosse assassinado, não fosse morto. Em Elu, para nós que pecamos, que falhamos, que transgredimos durante talvez um ano inteiro, Deus tem nesse tempo um lugar de refúgio. Bom, ontem eu toquei o shofar pela primeira vez, depois de um ano inteiro. E é engraçado porque depois de um ano inteiro a gente fica um pouco enferrujado. Então a gente vai tocar o shofar, o negócio não sai. A Kelly ainda falou assim: não vai tocar o shofar desse jeito na sinagoga. Não, brincadeira, ela não falou nada. E ainda mais que eu tô com um shofar novo, um shofarzinho pequenininho, shofar de caneira, e é bem difícil de tocar. Então assim, no começo, nos primeiros dias, é muito feio. É muito feio, gente. É triste. E aí eu comparo isso à nossa vida espiritual. Quando a gente chega no primeiro dia de Elu, talvez a gente chegue assim, um pouco enferrujado. O som não sai, né? Lembrando que a voz do shofar, ela representa a voz de Deus, nos chamando a techuvá, ao arrependimento. Então assim, muitas vezes a gente chega em Elu, a gente não consegue ouvir direito a voz de Deus. Um ano inteiro, a gente esfria, a gente peca, a gente se afasta, a gente cai no pragmatismo. Só que assim como durante Elu a gente vai tocando o shofar, se Deus quiser, quando terminar Elu, quando chegar Rosh Hashanah, eu vou estar conseguindo tocar um pouquinho melhor o shofar. Assim também a nossa vida espiritual, ela tem que ser desenferrujada nesse mês. Não parece às vezes que a gente chega em Elu um pouco se arrastando? Pois é, o Eterno preparou esse tempo para nós, para sermos renovados. Tamim tirie im Adonai Elohecha. Devarim 18:13. Na paraxá dessa semana nós temos essa frase. Ela diz o seguinte: perfeito, íntegro, sem culpa, justo serás para com o Senhor, o seu Deus. Uma outra passagem da Torá, que eu poderia dizer que é uma passagem sinônimo dessa, e que é talvez mais conhecida, é essa daqui, ó. Kedoshim tihiu,
Ki kadosh ani Adonai Elohecha. Levítico 19, 2, que diz: santos sereis. Por quê? Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, o chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas é santificação, é santidade. E aí eu começo a me lembrar e pensar, e durante esses dias eu estava refletindo sobre o chamado de Deus para Abraão, Isaac, Jacó, e para depois os seus descendentes, o povo hebreu. O chamado e o propósito que começou lá e que se estende até a nós nos dias de hoje é um chamado para santidade. E o que é ser santo? Alguém pode dizer? O que é ser santo? Separado? Pois é. Sempre que eu vi alguém falando o que é ser santo, é essa expressão, é esse termo que é usado, é ser separado. Mas eu carrego comigo um outro termo que para mim faz até, explica melhor, dá um entendimento melhor. Ser santo é ser distinto. Distinto. E haverá distinção entre os que servem a Deus e os que não servem. Malaquias. E olha só que interessante. Existem dois padrões de distinção que Deus tem para nós sermos. Dois padrões, duas formas de sermos distintos. A primeira delas é ter um único Deus. Ter um único Deus é uma distinção. E eu lembro que eu assisti os filmes bíblicos antigos que mostravam as histórias dos patriarcas, e era muito legal porque quando Abraão saía peregrinando, fazendo a sua jornada, e aí de repente ele se deparava com outros povos, com outras pessoas. E aí nos filmes eles retratavam muito bem isso, porque as pessoas perguntavam: quem é você? Para onde você está indo? E Abraão explicava: eu sou fulano, saí de tal lugar, porque o meu Deus, ele me chamou para um propósito. E aí as pessoas perguntavam: que Deus? Aí Abraão respondia: o único Deus, o Criador. E aí isso gerava uma pulga atrás da orelha, uma incógnita para as nações, para os povos da antiguidade, porque como assim ter um único Deus? Afinal, as nações tinham deuses para tudo. Se ia para a guerra, tinha o Deus da guerra. Tinha o Deus da agricultura. Tinha Deus para fertilidade. Era uma variedade de deuses. E na cabeça das nações, a ideia de você ter um único Deus, poxa, como que esse único Deus dá conta de tudo? Nós precisamos de vários profissionais para várias coisas, né? A gente precisa de médico, precisa de guarda, precisa de engenheiro. Se precisarem, por favor, falem comigo. Precisamos de um promotor de eventos. Já pensou uma pessoa fazer tudo? Já pensou, Lauro? Vamos lá fazer uma consulta com o Dr. Lauro. Aí durante a consulta já começo a perguntar sobre a minha casa que eu estou construindo, como que eu devo fazer a minha fundação. Aí já falo que estou com uma causa na justiça, me ajuda. Aí tem gente que é assim, né? Está tão acumulado de coisa que precisa despejar. É ou não é? E aí, no mundo antigo, essa ideia de deuses com limitações humanas realmente conflitam com a ideia de que você tem um único Deus. Poxa, Abraão, se o seu povo for para a guerra, se os homens da tua casa forem para a guerra, as mulheres e as crianças vão ficar em casa. Como que vai ser? O teu Deus, ele vai para a guerra com você? Ou ele vai ficar na tua casa cuidando das mulheres? Olha, a limitação humana colocada sobre os deuses. Mas o meu Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele vai à frente na guerra,
ele também vai ficar cuidando das crianças em casa. Mas isso era difícil de compreender na mentalidade da época. Só que aquilo que é uma teoria, ela começa a ganhar forma. Porque até então era só Abraão falando, Isaac falando, Jacó falando, não, eu sirvo um Deus só. Até então era só isso. Até que Deus decide se manifestar no Egito. Ora, se o Egito era uma nação forte, poderosa, rica, talvez a maior de todas, obviamente nessa ideia de deuses, os deuses do Egito eram os maiores. Não à toa Deus escolheu o Egito para mostrar a sua superioridade em relação a esses deuses. E Deus tira a onda com os deuses do Egito. Deus zomba. Você já ouviu estudos aqui falando a respeito de cada sinal e de cada prodígio que Deus fez no Egito? E que cada um desses sinais tem uma associação direta com algum Deus. Lembra o dia que ficou noite, escuro, você não conseguia enxergar um palmo à sua frente? Ué, o faraó não se gabava de ser o Deus Sol? Então, de repente, esse Deus ele não é só um Deus na teoria, ele é um Deus que lhe pode todas as coisas. E ter esse Deus como seu Deus... Hoje eu estou andando demais, vou parar aqui um pouquinho. Aí o Vandir sofre com a câmera, né? Porque agora essa câmera tem movimento. Aí eu tô... É para ele treinar, eu fico vindo para cá, aí eu vou para lá. O Orochi falou que como hoje tem chuva, eu posso falar 2 horas. Não, né? Então essa é a primeira distinção que Deus requer de nós. Termos Ele como único Deus. Só que tem uma segunda distinção. A segunda distinção são as suas leis, são os seus mandamentos, são os seus estatutos. Olha o que Devarim 4:6 diz. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos dos povos. Já havia um conhecimento dos povos a respeito de um único Deus. Mas diante de uma vida de Torá, Deus está falando o seguinte, olha, as nações, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente esta grande nação é um povo sábio e entendido. Ou seja, nós temos 2 coisas atreladas aqui, né? Ter um único Deus te faz distinto, mas só te faz distinto se você também se enquadrar no segundo critério, que é ter as suas leis, os seus mandamentos. E aí sim, isso validar aquilo que a gente fala às vezes, né? De boca para fora. O meu Deus é o Deus criador. Vivemos de acordo com aquilo que evidencia o nosso Deus? Bom, nos tempos antigos nós falamos dos deuses, né? As nações tinham seus deuses. E aí hoje a coisa já não é mais assim, né? As pessoas não têm um Deus para cada coisa. Então, a gente pergunta assim, ó. Você serve a Deus? A pessoa, não, sirvo. Que Deus? A pessoa responde o quê? Como assim que Deus? Só existe um Deus. Não é assim? Já passou por uma experiência semelhante? As pessoas falam, mas que Deus? Se só existe um Deus. Ah, tudo bem. Então você está dizendo que você serve o único Deus, porque você admitiu que só existe um Deus. Mas de que maneira você vive? Como você se relaciona com os mandamentos, com as leis de Deus? Por exemplo, não levem isso para o lado legalista, mas olha só. Você crê no Deus Criador? Creio. Você observa o Shabat? Porque o Shabat é o selo, é a evidência de que você reconhece Ele como Criador. Porque fez o eterno céus e terra em 6 dias, no 7º dia folgou e descansou.
Veja que não existe coerência eu dizer que eu sirvo a esse Deus e desprezo o Shabat. No mínimo, eu posso dizer que eu não guardo o Shabat. Mas não posso dizer que o Shabat não é um mandamento e que não foi instituído por Deus. De maneira que se você despreza o Shabat, então o Deus Criador não é o seu Deus, pronto. Assim como as nações antigas, se instituiu um outro Deus. A primeira distinção não vive, não existe sem a segunda. Então, eu sirvo a Deus, mas não guardo seus mandamentos. Mentira, você não serve a Deus. Eu gosto de ler a Bíblia porque ele tem alguns princípios bons e que se eu coloco em prática eu consigo ganhar dinheiro, tenho saúde. Mas e Deus? Não, Deus, sei lá, Deus é o universo, é uma energia. Então, uma coisa não vive sem a outra. Não existe Deus sem Torá, não existe Torá sem Deus. E aí essa paraxá, ela traz um mandamento muito legal, muito interessante. Juízes e guardas colocarão em todos os seus portões, em todas as suas tribos. E aí o Midrash, ele fala justamente dessa comparação que nós estamos fazendo aqui, que uma coisa não vive sem a outra. Então o Midrash fala que juiz sem guarda tem sentido. Guarda sem juiz não tem sentido. Vamos ver aqui o que Rashi fala sobre a diferença entre Shoftim e Shotrim. Shoftim são aqueles que decidem a lei. E Shotrim, aqueles que impõem autoridade sobre o povo, de acordo com a decisão dos juízes. Eles golpeiam e amarram as pessoas com seus bastões e chicotes até elas aceitarem a determinação dos juízes. O juiz não vive sem o guarda não vive sem o juiz. Mas aí tem uma curiosidade, porque o nome da paraxá não é Shoftim Veshotrim, é só Shoftim. Mas se uma coisa não vive sem a outra, por que o nome não é Shoftim Veshotrim? E aí o próprio Midrash responde, por causa da era messiânica. Por causa da era messiânica. E de onde que vem esse entendimento? Zacarias capítulo 13, verso 2 diz o seguinte: e acontecerá naquele dia, diz Adonai dos exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito de impureza. Na era messiânica, o mal será extirpado. Mas calma, tem mais. Por que o nome da paraxá é só Shoftim? Por que não Juízes? Por conta de Isaías capítulo 1, verso 26. E te restituirei os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como no princípio. Depois serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. E aí os sábios falam, Isaías não profetizou a restituição dos guardas, somente dos juízes. Porque na era messiânica não vai ter a necessidade do uso da força, mas terá necessidade de instrução, de os povos serem guiados na lei de Deus. Qual que é a condição das nações nesse momento? Santidade? Distinção? Esse ano, pois não, Orochi? Perdição. Esse ano tem um evento que eu sei que todo mundo aqui ama e não vê a hora de chegar. E não é a Copa do Mundo que já foi, mas são as eleições presidenciais. A Kelly adora. Ai, coisa boa, né? Coisa boa. E aí, 3 semanas atrás, quando o Orochi tinha me convidado para comentar paraxá, eu lembro que um pouquinho antes de ele me convidar, eu tinha lido um texto da carta aos Romanos, no capítulo 13. E eu li assim e falava, meu Deus do céu, mas como que a gente vai entender isso no nosso contexto de país, de Brasil? Vou ler para vocês.
Não deem risada quando vocês ouvirem as palavras de Paulo e pensarem na nossa nação, tá? Não deem risada, por favor. Capítulo 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Tá tudo bem, até aí tá tudo bem, né? Porque a nação tem o líder que merece. Então tá tudo bem. Verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Tá bom? Até aí tá bom. Verso 3. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem. Mas sim aos que praticam o mal. Interessante, né? Que no Brasil tem até criminoso que apoia certos políticos e os políticos também têm uma relação boa, né? E é incrível que, como você vê no Brasil, pessoas inocentes, humanamente falando justas, sofrendo injustiça. Você quer viver livre do medo, da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Verso 4. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, não tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Imagine, e se Paulo tivesse nos nossos dias e fosse escrever essa carta aos brasileiros? Ixi, eu acho que ele talvez nem entrasse nesse assunto, né? Aí tem um verso bíblico que eu já vi muitos no meio cristão usar, dizendo assim, o Brasil é de Deus, o Brasil é do Senhor. Dei o verso bíblico. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Isso se aplica ao Brasil? Por quê? Porque não há distinção. O Brasil não tem um único Deus, muito menos segue as suas leis. O Brasil é um país laico. Então é mentira. É verdade que bem-aventurada é a nação que serve a Deus. Mas que o Brasil é essa nação não é uma verdade. Será que Israel é essa nação hoje? De jeito nenhum. Minhas palavras. Depois não vão reclamar coroa que eu falei bobagem. Briguem comigo. Nenhuma nação se enquadra hoje nisso. As nações são ímpias. Capítulo 16, verso 18. Você nomeará juízes e guardas para si, para cada uma das suas tribos em todos os seus portões, que Deus, seu Deus, está dando a vocês. Shal al-HaTorah é um compêndio, uma literatura rabínica, traz para nós uma reflexão bem interessante, porque aqui o mandamento fala de algo literal, né? Estabelecer juízes, guardas. Porém, juízes e guardas estabelecidos sobre os portões, eles são como os órgãos do corpo humano que formam uma interface com o mundo externo. Por exemplo, os olhos, a boca, os ouvidos, etc, etc. E aí nós precisamos então colocar juízes e guardas sobre as nossas faculdades. E se a nação é corrupta, se as nações hoje são perdidas, nós podemos ser uma nação de reis e sacerdotes, vivendo o reino de Deus, porque o que se distingue hoje das nações corrompidas são aqueles que fazem parte do reino de Deus. O rei está no campo, e ele nos convida hoje a fazermos parte desse reino. Perfeito? Quem nós poderíamos ter para nós como juízes?
A instrução divina. A instrução divina. Até porque os juízes, a função deles era julgar baseado na lei divina. Logo, a lei divina são os juízes. E quem são os guardas? Não é Orochi e Daniel. É também, mas nesse caso aqui... Aí eu tenho que os guardas são dois personagens. O primeiro são as consequências das nossas transgressões. Se uma pessoa faz alguma coisa de errada, o guarda, o policial, ele vai lá e penaliza. Então, quando a gente transgride, a gente sofre as consequências. E isso é um guarda que nos pega, nos prende, nos leva até a verdade, os juízos, a lei de Deus, e a gente sofre. Porém, existe um outro guarda, que é o Espírito de Deus, que ao invés de cedermos e cairmos em pecado, o Espírito pode lutar a nossa luta, dando-nos força. Lembra, o guarda, ele opera a força. O Ruach, ele pode operar força em nossa natureza corrompida para fazermos o que é correto. Ambos moldam em nós uma consciência correta, visando atitudes concernentes à justiça. Aí vou fazer uma pergunta. Respondam, por favor. A consciência pode ser um bom árbitro? Pode ser um parâmetro confiável? Estão com sono, pessoal? Tá chato o estudo hoje? A consciência pode ser um árbitro, um parâmetro confiável? Depende. Depende, tá bom. Olha só, Romanos 2, capítulo 15. Romanos 2, capítulo 15. Quem mostram? As pessoas que são distintas. As pessoas que são distintas mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos. Ora, acusando-os, ora, condenando-os. Ou seja, pessoas que são distintas, que têm um único Deus, que têm a lei de Deus, a consciência dela é muito bem formada e a consciência é um bom termômetro. Ah, muito bem. Ponto para Vitória. Depende, né, Vitória? Depende da consciência de como ela é construída. Por quê? Porque tem uma coisa muito legal na nossa sociedade, né? Existem juízes e guardas corruptos que aceitam suborno, que se vendem. Aí, hoje o certo virou errado, o errado virou certo, e tem gente cometendo abominação, coisa assim que a gente vê notícia, né? A gente não acredita. Eu sou pecador, mas bastante mesmo. Tenho vergonha, vocês não me conhecem. Perguntem para Kelly, eu sou pecador. Mas tem coisa que a gente vê, você fala, não. Abominações. E essas pessoas deitam a cabeça no travesseiro e dormem com a consciência tranquila. Hitler dormia tranquilo, com a consciência limpa, por quê? Ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Então, antes de analisarmos a nossa consciência, temos que analisar que Deus é o nosso e que preceitos, juízos e estatutos nós seguimos. Olha só, quero ler aqui. Acho que eu não coloquei a referência. Acho que é Romanos capítulo 1. A ira de Deus contra a humanidade. Vamos entender um pouquinho da consciência do homem? Dos tempos atuais? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles. Porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ah, não tem a Torá, não tem a instrução? Se você olhar para a natureza, já é um parâmetro para você ter uma ética, uma conduta de vida.
Embora eles afirmem serem sábios, tornaram-se tolos e trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração de... Agora está falando da carta ao Brasil, né? Aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, servindo a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos, servindo a criatura. O Criador, que é bendito para sempre. E por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Agora, olha só isso aqui, ó, a consciência. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, a consciência é o maior inimigo do homem que está nessa condição, porque a própria consciência o dá paz, o tranquiliza. E aí a gente falou que as escrituras... é o juiz. O juiz são as escrituras. Mas até as escrituras podem se tornar um juiz corrupto, corrompido. Como assim? Horas, não existe tantas reinterpretações das escrituras? Ó, esse texto que a gente leu aqui. Homem com homem, mulher com mulher. Já viu? Tem muita explicação que não sei como que consegue, mas chega na conclusão que não está falando do que está falando. Juízes e guardas vendidos, subornados. Quer dizer, eu coloco um juiz sobre mim. A palavra de Deus. Mas eu vou lá e suborno porque eu distorço a própria palavra de Deus. Aí Deus fala, não, isso aqui não é minha palavra. Não falei isso. Hã? Amém. Você se considera sábio? Você se considera sábia? Considera? Você considera sábio o quê? Pois é. Então tá bom, uma outra pergunta. Quem é considerado o maior sábio do Tanar? Opa! Tudo bem. Salomão. Aí tem um ditado muito legal. Todo mundo conhece aqui, ó. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ó, vamos ler alguns provérbios de Salomão. Provérbios capítulo 3. Conselhos da sabedoria. O homem que indiscutivelmente era o sábio. Sábio. Meu filho. Salomão dando conselhos para o seu filho. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Inclusive, na paraxá dessa semana, tem um mandamento para o rei que ele deveria escrever uma Torá para si e pendurar no seu pescoço. Então, ele está dando aqui um conselho para o seu filho que é até baseado numa lei da Torá para o rei, considerando que seu filho talvez fosse um sucessor. Então, basicamente, o conselho do sábio é os mandamentos de Deus. Guarde, observe, estude, se dedique a isso. Um outro provérbio de Salomão. Tá aqui. Meu filho, obedeça as minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do Pai, né? Os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos seus dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Beleza? Lindo, maravilhoso. Voltamos ao ditado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, a paraxá dessa semana, ela tem uma sessão especial
inédita, que são as leis concernentes ao rei. Ao rei. Quando vocês tiverem um rei, quando vocês pedirem um rei, essas serão as leis para o rei. Vou ler aqui o resumo, tá? Olha só. Deuteronômio 17:16 diz o seguinte, nessa paraxá: o rei não deveria multiplicar os seus cavalos. O rei não deveria multiplicar os seus cavalos. 1 Reis, capítulo 4, 26. Tinha Salomão 40.000 manjedoras de cavalos para os seus carros. 1 Reis 10, 26. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Olha esse mandamento aqui, ó. Olha esse mandamento. Devarim, Paraxá Shofitim, Devarim 17, 16. Não deveria fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar seus cavalos. 1 Reis 10, 28. E os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito. O sábio. 1 Reis 10, 29. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Que mais? Esse aqui é um mandamento que Salomão não transgrediu. Ele pulou de cabeça, né? Olha só. Deuteronômio 17, 17. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que não se desvie o seu coração. Hã? 1 Reis 11, 1 ao 4. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Sábio. Você se considera sábio? Sabedoria não garante nada, não. Se você subornar o juiz e o guarda, tua sabedoria vai entregar a tua consciência para o mal. Que mais? Isso que é legal. Capítulo 17, 17. Tampouco multiplicará para si muito ouro e muita prata. 1 Reis 10, 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 25 toneladas. Aí você pode falar assim, não, mas era para construir o Beit HaMikdash. Tem uma boa justificativa, né? Então essa lei da Torá não se aplica a mim, porque eu vou construir o Beit HaMikdash. Tá bom. 1 Reis 10, 21. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. O palácio era de ouro, tudo era de ouro. Não podia multiplicar prata também, né? Não havia prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. O ouro era tão terra, mato, que prata não tinha valor. Mas, né? 1 Reis 10, 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras. Ou seja, já tinha parado para pensar nisso? O homem mais sábio do Tanar, que deu bons conselhos. Imagina, ele era muito sábio. Ele era muito sábio. Mas conseguiu transgredir todos os mandamentos literalmente dedicados ao rei. Todos. E com força, e com vontade. Nós estamos ouvindo aqui, eu estou aqui falando, não me considero sábio. A sabedoria não garante nada, se ela não for acompanhada de temor a Deus, de humildade, de sujeição. Os juízes e policiais, os juízes e os guardas sobre nós estabelecidos podem ser, sim, subornados, podem ser corrompidos pelo mau instinto. Caminhando para o final, estou sendo breve hoje, Hiroshi. A paraxá dessa semana traz 4 personagens, na verdade ela traz mais um, que é o sacerdote, mas me chamou muito a atenção os 4 personagens. Já falamos do juiz, do guarda, falamos um pouquinho do rei também, mas tem o profeta. Então o juiz é a instrução, a lei de Deus. O guarda, como nós falamos, a consequência dos nossos atos, nossos erros, mas também o Ruach HaKodesh, que nos fortalece. Pela força do Espírito nós podemos vencer o mau instinto. Mas nós temos o profeta, né? O profeta é uma figura interessante, porque
ele é uma voz que chama para o arrependimento e que aponta para uma redenção maior. Olha, essa paraxá ela é muito importante no contexto judaico, porque ela vai falar do falso profeta e do verdadeiro profeta. Tá? Características do falso profeta. Visões, revelações de coisas que aconteciam, que se cumpriam, sinais, fazia curas, coisas sobrenaturais. Porém, mesmo com todas essas características, ele conduzia o povo a desobedecer a Torá. Então a instrução da Torá nessa porção é que o povo não se deixasse convencer por esse tipo de profeta, porque ele é falso. Não se deixe levar por sinais, por milagres, por coisas místicas, sobrenaturais. Porque se no fim das contas o caminho de instrução que ele der for de desobediência, ele é um falso profeta, certo? Tá bom. Na mesma paraxá, nós vamos ver aquilo que nós comentamos hoje no Shaharit, que Deus levantaria no meio de Israel alguém semelhante a Moisés. E esse seria o verdadeiro profeta, e quem não ouvisse, quem não desse ouvidos a ele, deveria morrer. Então fica bem claro e bem distinto aqui a diferença do falso profeta para o verdadeiro. Beleza, até aí tudo bem. Qual que é o problema? Israel classificou Yeshua no primeiro e não classificou no segundo. Porque na compreensão judaica, Yeshua fez sinais, maravilhas, coisas incríveis, e de fato fez. O judaísmo não nega isso. Fez. Mas no final ele criou uma religião, ele criou o cristianismo e levou as pessoas a desprezar a Torá. Então Yeshua acabou sendo classificado como falso profeta, quando na verdade ele é um profeta semelhante a Moisés, maior que Moisés. Olha, você tem o privilégio de acreditar nisso, de entender isso. Cuidado com o que você faz com isso, ouvindo certas sabedorias, certos juízes e guardas que já foram subornados. E aí vem o rei, né? Eu falei do juiz, o guarda, o profeta e o rei. Quem que é o rei? Agora não Salomão, né? Deixa Salomão um pouquinho de lado. Quem que é o rei? Rei, o Mashiach. Quem que é o Mashiach? Aquele que nós lemos ali em Zacarias, em Isaías, que ele vai vir e ele vai extirpar o mal. Ele vai eliminar o mal da face da terra. E nessa dinâmica de você se relacionar com o juiz, com o guarda, com o juiz, com o guarda, porque a gente peca e tropeça, e levanta, e erra, e falha, e peca, e tropeça, levanta, erra, e blá. É uma dinâmica que às vezes a gente sabe. Talvez a gente fale assim, não, eu não peco. E se fala que não peca, né, irmão? O que o Hanan disse? Se você fala que você não peca, você acabou de pecar, que você é um mentiroso, miserável, que você peca. Talvez você fale assim, não pequei, hoje não matei ninguém, não roubei ninguém, só fiquei com vontade, mas não dei na cara de ninguém, né? Então, que a gente tem, né? A gente tem bem certinho o que é pecado, o que não é pecado. Geralmente os nossos não são muito pecado, mas tem pecado. E o rei, aquele personagem que vem, ele vai extirpar esse mal de nós mesmos, até as coisas que nós não vencemos, ele vai travar essa luta, essa guerra. A exemplo do rei Davi. Você imagine só que no exército de Israel tinha uns caras fortes, né? Tinha uns caras tipo Wesley, assim. Uns caras fortes e tal. Vocês assistiram A Casa de Davi? Você vê aqueles soldados lá, os próprios irmãos de Davi, né? Dá um medo dos caras. Os caras... Mas diante de Golias... Você acha que não tinha nenhum soldado de Israel capaz fisicamente de enfrentar Golias? Por que não? Ok? O nosso querido irmão ali, Maicon, treinando karatê, né? E Krav Maga. Eu também já treinei karatê há bastante tempo. Parei na faixa verde. E olha, se o inimigo é grande, ele é lento. Se eu sou pequenininho, magrinho, eu sou rápido. Vou falar para vocês, olha. Como é que é? Ou seja,
Eu acredito que existiam pessoas que, se soubesse usar de uma estratégia, poderiam enfrentar Golias. Afinal, Davi, uma pulguinha, enfrentou e venceu. E venceu. Como que Davi matou Golias? Não, claro que não. Ele atordoou Davi com uma pedra no meio da cara e depois pegou a espada do próprio e arrancou a cabeça. Só que o que não permitia que soldados de Israel fossem lá enfrentar Golias? Uns caras desse tamanho, forte, tudo uns ogros, né? Se acovardaram. Mas isso não é à toa, isso representa a luta que cada um de nós não conseguimos vencer, que a gente se acovarda e que a gente não vence. E a gente precisa de quem? Do ungido. Davi era o ungido. O que é ungido? Mashiach. Mashiach significa ungido. Ele vem. E ele vai lutar sua guerra. Sabe aquela passagem que diz: nessa guerra não tereis que lutar, o eterno seu Deus lutará por você? A última vez que eu trouxe a Paraxá aqui, eu falei a respeito de alguns sinais e evidências da chegada do Mashiach. Alguém lembra? Falei da apostasia, falei da rebelião. Brevemente, eu queria falar hoje de uma outra evidência. A gente está vendo aí terremoto, a gente está vendo esse negócio todo aí, mas como da vez passada a gente conversou, falamos, essas coisas sempre existiram, né? Guerras sempre existiram, então são sinais, mas também não são sinais da iminência, talvez. Agora, tal qual a apostasia e a rebelião, que a gente viu que é a mesma coisa, existe uma evidência que o retorno do Mashiach está próximo. Eu queria falar um pouquinho sobre ela. Já vamos acabar, pessoal. Mas antes, existe uma crença, uma confiança de que próximo à vinda do Mashiach vai haver um derramamento do Ruach HaKodesh. Haverá... Como é que é o termo que as pessoas falam? Avivamento. Haverá um avivamento. Minha opinião, não a opinião da Sarel, não a opinião do Roche, cobrem de mim depois, tá? Eu não acredito. Eu não acredito. Vou explicar por quê, mas eu não acredito. Ah, mas não está escrito nos últimos dias será derramado sobre toda... Sim, está escrito e se cumpriu em Atos 2, assim como o próprio apóstolo Kefa falou. Irmãos, não estão bêbados, estão vendo uns negócios estranhos, mas eles não estão bêbados. Está se cumprindo a profecia de Joel. Eu, particularmente, não acredito em algo que não seja o degringolar, falei certo? Desse mundo, dessa geração corrupta. Tá. Eu acredito numa geração que vai trazer o Mashiach. Mas não uma geração de justos. Você sabe que no judaísmo acredita-se que precisa praticar muita justiça, porque praticando muita justiça, vão trazer o Mashiach. Eu acredito no contrário. A impiedade do ser humano vai chegar a tal grau, a tal nível, que não vai ter mais para onde ir. Lembra que Yeshua falou? Por acaso, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? A iniquidade se multiplicará de tal maneira que você, até o escolhido, até aquele que está bem com Deus, se não cuidar, o negócio vai ser tão severo que haverá corrupção dos justos. Então tem muita coisa que me dá embasamento para acreditar que os tempos finais eles serão marcados por coisas terríveis. Não necessariamente catástrofes, mas coisas terríveis aqui dentro, a pressão do mundo aqui dentro de nós. A geração que vai trazer o Mashiach é a geração ímpia. Olha só, o livro de Juízes. Você já leu o livro de Juízes? Basicamente, o livro de Juízes mostra uma dinâmica da vida do povo de Israel. E eu digo que o livro de Juízes é uma montanha-russa, né? Sempre subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Por quê? Horas, o povo está bem, está indo bem na agricultura, está tudo bem, não tem guerra e tal. Mas daí eles se afastam de Deus, cometem idolatria, cometem coisas terríveis, terríveis. Sacrificar filho. As coisas que Israel cometia eram tão terríveis, basta você ler Jeremias e Ezequiel. As coisas que Deus acusa a nação de Israel, nesses dois profetas, são coisas terríveis, terríveis, abomináveis. Né? Deus não fala, eu por acaso
Vocês entregaram seus filhos para serem queimados. Você, a criancinha, você, a Lolo fazendo oração aqui, que coisa linda, preciosa. Só a oração dela já dava para a gente almoçar e pronto. Hã? Agora você imagina pegar teu filho e sacrificar e queimar o teu filho. Aí Deus fala, eu nunca pedi isso para vocês, nunca me passou pela cabeça sacrifício humano. Então, para você ver, era ímpio. Aí essas impiedades faziam com que Deus se afastasse do povo de Israel. E aí começava a acontecer desgraça. Desgraça na agricultura, doença, peste, coisas terríveis e guerras. Guerras terríveis que assolavam o povo de Israel até chegar ao ponto que eles não aguentavam mais e eles clamavam a Deus. E é tão interessante que parece que as coisas ruins já estavam acontecendo, mas eles ainda resistiam, né? Já deu sinal que o negócio vai ficar ruim. Não, mas dá para pecar mais um pouco. Aí vem uma colheita mal sucedida. Não, mas dá para pecar mais um pouco. É só quando a espada dos filisteus estava na garganta das mulheres, das crianças, aí, ó Senhor, tem misericórdia, nós pecamos. E a evidência que eu queria falar para vocês, apostasia, rebelião, tá? Hoje a evidência que eu queria falar para vocês é: as nações se levantarão contra Israel. As nações se levantarão contra Israel. Quando isso acontecer, não sei se dá tempo de a gente fazer uma oração, se arrepender, Senhor. Aí o negócio está bravo. E agora eu vou falar um negócio aqui, também não me julguem. Sei que cada um tem o seu pensamento sobre esses temas. Eu procuro estudar um pouquinho, acompanhar as notícias, ler, principalmente os conteúdos externos, né? Não conteúdos promovidos no Brasil, exceto alguns especialistas brasileiros. Assim, não quero causar polêmica, mas o que tem sido dito é que o Hamas, ele ganhou a guerra contra Israel. Obviamente que a gente não está falando de luta física, de luta corporal, de troca de tiro. Porque é covardia, né? Israel contra meia dúzia de gato pingado. Porém, Hamas conseguiu atingir o objetivo que eles tinham. Óbvio que eles entraram numa luta, não parece idiota, né? Eu vou entrar numa luta que eu não vou ganhar. Mas não é tão idiota quando você tem um propósito que não é ganhar a luta física, mas é dissipar ódio sobre Israel no mundo. E nós temos estatísticas de que muitas pessoas, inclusive do contexto judaico, que vivem na diáspora, que se tornaram antisionistas e que estão odiando Israel. O que eu quero dizer? Não estou dando minha opinião, tá? Estou falando que nesses últimos tempos, o ódio para com Israel cresceu. Nações, governos que antes apoiavam Israel não apoiam mais. Você pode não concordar, mas isso tem que acontecer, vai acontecer e as nações vão se levantar contra Israel. E hoje Israel confia no quê? Um governo ateu confia no quê? Confia nos Estados Unidos? Em primeira instância, confia em si mesmo. Em segunda, confia nos Estados Unidos. Eles confiam num juiz também, sabia? Eles confiam em Sansão. Então, até brincando com a Kelly, né? Porque o projeto nuclear de Israel, eles denominaram, não é o nome oficial, mas eles denominaram de Sansão. Interessante, né? Eu dei bastante risada aqui. Você pega um negócio bíblico, né? Sansão, quer dizer que se o negócio ficar preto, a gente confia no nosso juiz, Sansão, a gente explode tudo e boas. Só que o negócio vai chegar num limite tão difícil que vai acontecer o que aconteceu no livro de Juízes. Se você parar e pensar, o livro de Juízes, ele remonta uma época profética em que a corrupção de Israel é tão grande, a corrupção no mundo é tão grande. Inimigos vão sitiar Israel, vão atacar Israel, Israel não vai ter para onde ir. E aí vem Mashiach. Vem o Mashiach. Acabando, terminando, precisamos então estabelecer sobre nós, queridos, juízes e guardas. Precisamos estabelecer um relacionamento que transcende. A gente precisa sair de um limite assim de posso ou não posso. A gente fala muito, né? A religião judaica
ela tem muita prática, né? Ela é muito externa. E a gente fica muito na regra, né? Posso, não posso, devo, não devo. Sabe o que eu descobri com esse posso, não posso, devo, não devo? Que, em outras palavras, a gente só está perguntando para Deus até onde eu posso pecar e ainda não perder a salvação. Porque quando a gente quer viver com Deus, a gente quer fazer o máximo possível. A gente quer dar o nosso melhor e se entregar o máximo possível. Precisamos ser cheios da instrução de Yeshua, do Ruach HaKodesh, e nos cercarmos de pessoas com a mesma busca. A gente fica feliz de ver a casa cheia, porque teve algumas ocasiões que estava vazio, e às vezes as lutas, as dificuldades, sei lá, vai desanimando, né? Vai nos desmotivando, mas o que nos fortalece, e parte desse mês de Elul, onde nós precisamos nos aproximar mais de Deus, é andar em comunhão. E para encerrar, de verdade agora, pessoal, a gente precisa ser mais humilde. Ó, hoje em dia a gente sabe de tudo. A gente tem opinião para tudo. Eu tenho dó da Kelly. Eu tenho dó da Kelly. Porque chega uma irmã e fala para ela assim, faça cesárea. Não, você tem que fazer, que é a melhor. Aí sai na esquina ali, parto normal. A experiência é boa, o conselho é bom, mas não diga para a pessoa o que ela tem que fazer com a própria vida dela. A gente precisa ser mais humilde. A gente não precisa chegar sabendo. Estou falando tudo isso aqui, gente, eu não sei nada. Não sei nada. Mas a gente precisa ser humilde. Teologicamente, então, piorou, né? Porque todo mundo sabe. Mês de Elul tem que fazer isso, isso e aquilo. O procedimento é esse e aquilo. Não pode isso, não pode nada. Não. Mas às vezes está com o juiz e com o guarda tudo subornado entre nós. E só nos resta o quê? Fazer juízo do outro. Impor cacetete no outro. Pôr a arma na cabeça do outro. Não, a tua fé está errada, a forma que você está fazendo está errada, a forma que você acredita está errada. Quem nos instituiu juiz sobre o nosso próximo? A nossa obrigação é amar, é servir. E com relação à gestação, Baruch Hashem pela vida da Vitória, que é doula, e tem nos aconselhado, tem nos acompanhado, tem nos abençoado. Poxa, a gente sentou para conversar, ela compartilhou coisas assim que abriu minha cabeça. Você vê, a gente é meio idiota, né? Acho que sabe de tudo. Eu falei para ela, né, Vitória, o que eu sei sobre a hora da mulher dar a luz, né? Eu sei o que eu vi no filme, né? No filme eles falam, como é que diz? A bolsa estourou. Sai correndo. Daí ela só fazia assim. Não, nem nada a ver. Aprendi um monte de coisa. Então, assim, conselho de gestação, a gente está ouvindo a pessoa preparada para isso. Aceitamos bons conselhos, mas não imponha sobre as pessoas. Faça desse jeito, tem que ser desse jeito, é desse jeito, porque na minha época foi assim. Tua época já passou, irmão. Irmãos também, não sejam os donos da verdade. Amém?